Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Nesse programa, nós vamos dar início a um caso que é famosíssimo na ufologia brasileira e acho que até na mundial. Se bem que acho que ele podia ser mais reconhecido no resto do mundo. No Brasil ele é muito conhecido, todo mundo fala muito dele. Mas quando a gente for falar dele específico assim em si, a gente vai abordar isso. Mas essa história, que é da Operação Prato, ela teve um comecinho ali. E apesar de estar dentro da Operação Prato, eu acho que é um capítulo à parte. E é dele que nós vamos falar hoje. É dessa história, desse prequel da Operação Prato. E qual é esse prequel, senhor UFO Jack? Senhor PH, então vamos falar sobre o caso da Ilha do Caranguejo. E eu já começo propondo uma alteração no nome. Isso deveria se chamar Os Casos da Ilha do Caranguejo. Porque até onde eu sei foi uma só dos caras do barco, que foram lá inclusive tirar madeira, não foi isso? E a maioria das pessoas sabe de apenas um caso. Então são mais duas. Isso, foram 3 casos semelhantes de pessoas vindo de São Luís para a Ilha do Caranguejo para fazer alguma coisa, extração de madeira, alguma coisa assim. Geralmente 4 pessoas e geralmente uma delas morre e as outras ficam lesionadas por algo que não se sabe o que é. Eita nós, eita nós. Então tá, então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, eu tô junto com vocês. Eu quero saber dessa história aí, porque esses 12 casos eu não conheço. Avistamentos inexplicáveis. Fogo do céu. Teste militar. Queimadura por raio. Morto de susto. Acredite se quiser. Bom, vamos lá. Vamos passar pelo caso mais conhecido, que é o do pessoal ali, que eu citei no início, né, que foram lá buscar madeira. Vamos começar ali por eles. E depois a gente vai para esses outros dois que, novamente, eu sempre pesquisei esse caso e eu não conhecia. Isso aí, PH. Então, vamos entender o que é essa chamada Ilha do Caranguejo. Então, a Ilha do Caranguejo, ou Ilha dos Caranguejos, é uma ilha localizada no estuário do rio Mearim, ao sul da Baía de São Marcos. A Baía de São Marcos é onde fica a capital do Maranhão, São Luís. E, inclusive, a Ilha do Caranguejo fica a 30 quilômetros de São Luís, de barco. E a Ilha do Caranguejo, ela está ali entre os municípios de Bacabeira e Cajapió. Cajapió é o município do qual ela faria parte, digamos assim. E é a segunda maior ilha ali do estado do Maranhão. E essa ilha, atualmente, ela é uma reserva ecológica, continua sendo deserta, misteriosa, e só é visitada por pescadores e catadores de caranguejo, às vezes algumas pessoas que vão lá cortar lenha, alguma coisa assim, vão se aventurar pela região. E essa ilha, ela tem 40 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. Então é uma ilha muito grande, né? E é um local ainda isolado. Se você anda por dentro da ilha, ela é meio pantanosa, é desértica. Ali tem mosquito, tem cobra, tem muito arbusto, algumas árvores. Então é bastante inóspito a região ali. E foi nesse local, então, que aconteceu o caso da Ilha do Caranguejo. Os Os casos. casos, né? Que resultou na morte aí de algumas pessoas, inclusive. O primeiro caso é o caso mais conhecido, o caso que é famosão e que todo mundo conhece, que ocorreu aí poucos meses antes da Operação Prato acontecer. Mas os próprios militares viram a similaridade do caso, né, desse primeiro caso, o ferimento, o tipo de ocorrência, com os casos que ocorreram depois lá no norte do Pará e outras regiões do Maranhão também. O segundo caso, ele ocorreu anos depois, em 1986, em abril de 1986, e foi igualzinho, o mesmo tipo de ocorrência, 4 pescadores, 2 feridos, 1 morto. E depois o último caso, que ocorreu entre 2003 e 2013.
Por que eu estou falando entre 2003 e 2013? Essa informação sobre o terceiro caso, ela é praticamente desconhecida da ufologia brasileira. Pouca gente sabe, pouca gente ouviu falar desse terceiro caso, e também é um caso que não caiu na imprensa. Apenas a comunidade ribeirinha lá do Maranhão que ficou sabendo dessa ocorrência e que então, portanto, não foi investigada pelos ufólogos. Essa informação eu recebi alguns anos atrás. Lembra pegar que a gente já falou algumas vezes aqui que a informação vem para os ufólogos, mas depois ela some. A informação some, a origem dela some, a gente não consegue identificar, por mais que a gente vá atrás da informação. E foi assim com esse caso, né? Eu lembro que eu recebi isso através de mensagem, rede social, provavelmente, e eu tinha arquivado isso, junto, inclusive, com os arquivos da Operação Prato, e de repente eu não encontro mais essa origem da informação. Mas continuo na busca, ainda é capaz que eu encontre aí, assim que eu encontrar, eu vou anunciar nos 4 cantos aí, querendo ir pra lá também. Aí sim, hein? Tô querendo fazer uma visitinha lá em São Luís e talvez, se eu encontrar alguns corajosos, dar um pulinho lá nessa ilha para ver. Então, nesse terceiro caso também teria resultado na morte de um pescador que teria ido lá para essa região. Pois bem, vamos falar então desse primeiro caso. O primeiro caso aconteceu em 25 de abril de 1977 e nesse dia era um dia ensolarado, bastante quente, e foram 4 pessoas que pegaram o barco: o José de Souza, o Apolinário e o Firmino Souza. Eram 3 irmãos. E também o primo deles, o Aureliano Bispo Alves. Pegaram um barco lá em São Luís, seguiram para a Ilha do Caranguejo, e a intenção deles era recolher madeira para fazer mastro de embarcações. Aquele mastro fininho para embarcação, então tinha umas árvores assim que bastante úteis lá na Ilha do Caranguejo. Então chegaram no início da tarde, ancoraram em um riacho bem dentro da ilha. Então se você pega o mapa, você vai ver que tem 2 rios que cortam essa ilha, né? E eles entraram no primeiro, mais perto ali, e ancoraram ali dentro desse rio e começaram a cortar as árvores finas, né, dessa região. E o que sobrasse eles iriam vender e fazer um dinheiro, né? O José, na época, ele tinha 22 anos de idade, o Apolinário tinha 31 e o Firmino tinha 38 e o Aureliano tinha 36. Então, pessoas com muita vitalidade, né? Então, trabalharam ali ao longo de toda a tarde, cortando e empilhando os troncos. E aí, quando o sol estava se pondo, por volta das 18 horas, eles resolveram encerrar o trabalho. E aí fizeram uma refeição com arroz e carne, e nesse momento a maré estava baixa, e o barco estava preso na lama. E eles faziam essa viagem com muita frequência, apenas o Firmino que nunca tinha feito, mas os outros ali tinham feito dezenas e dezenas de vezes essa viagem. Então a prática deles era fazer o trabalho, cortar as madeiras e tudo, e daí eles iriam dormir. E depois, quando a maré ia subindo e começava a balançar o barco e o barulho da água batendo, acordava eles, né? Sempre foi assim. E aí, então, por volta das 20 horas, eles resolveram ir dormir. Cobriram a escotilha do barco com um pedaço de lona, cada um ficou num local, 2 ficaram dentro da cabine e outros 2, um na parte traseira e outro na parte da frente do barco. E aí, então, eles acordaram. Ao invés de acordar por volta da meia-noite, com a subida da maré, eles acordaram por volta das 5 horas da manhã, quando o sol estava nascendo. O Apolinário, ele tinha dormido no tapete no chão da cabine. Ele acordou ouvindo o Aureliano gritando por socorro na parte da frente do barco. Ele achou isso estranho, porque o Aureliano tinha ido dormir na parte traseira do barco. Então, o Apolinário, ele ouviu o Aureliano pedindo por socorro, então, no caminho dele, ele passava pela rede do José. Ele se abaixou, passou pela rede do José, tirou a lona da escotilha para deixar que a luz entrasse dentro do barco, e aí ele viu que o Aureliano estava caído no chão. E ele perguntou qual que era o problema, e o Aureliano não sabia dizer. Ele só sentia muita dor, não conseguia se levantar, e não sabia como que ele tinha ido parar ali onde ele estava. Ele tinha ido dormir na parte de trás do barco. E aí então o Apolinário ajudou o Aureliano a levantar. Eles foram até a parte de fora, lá no tombadilho. E aí ele viu que o Aureliano estava queimado nas 2 escápulas, na parte de trás. E aí o Aureliano baixou o short também, a bermuda, o calção, e viu que havia também uma queimadura nas nádegas do Aureliano, no lado esquerdo. Só que a roupa dele não estava queimada, era só no corpo. E aí então o Apolinário resolveu fazer um chá pro Aureliano, para ele se sentir um pouquinho melhor, e para que eles pudessem voltar para São Luís e buscar ajuda para ele. Nisso, enquanto ele estava fazendo o chá, ele ouviu o Firmino gemendo. Então ele desceu até a cabine, agachou, passou por baixo da rede do José e viu o Firmino deitado no chão, debaixo da rede onde o Aureliano tinha ido dormir. Ele achou isso estranho também, porque o Firmino tinha ido dormir na parte da frente do barco.
E aí então ele examinou o Firmino e viu que o Firmino estava também com queimaduras, estava com a pele inchada, inclusive a pele já tinha se soltado do corpo no local da queimadura, e ele viu que o Firmino estava ali gemendo, mas ele já não estava assim consciente, digamos, ele estava de olho fechado, ele não conseguia abrir, e isso deixou o Apolinário assustado. E aí então ele foi até a rede do José para pedir ajuda, e o José estava morto. O José estava na rede com uma perna para fora e ele viu que o José estava morto. Ele tentou medir a pulsação do José e não sentia a pulsação dele e tudo. E aí ele tentou colocar a perna do José para dentro da rede e viu que o José já estava com rigidez. Então fazia algumas horas que ele estava morto. Então ele tentou ali com uma certa dificuldade, ele conseguiu colocar a perna de volta. E aí ele foi, ajudou os companheiros, só que aí surgiu um novo problema. No horário que eles acordaram, às 5 da manhã, a maré já tinha descido de novo e o barco estava encalhado de novo. Eles não tinham kit de primeiros socorros ali, então ele não podia fazer muita coisa para ajudar os companheiros. Ele teve que esperar 8 horas até que a maré subisse de novo, para que ele pudesse levar o barco de volta para São Luís. E aí tem um outro detalhe. O barco chamado Maria Rosa, que é o que eles estavam usando, precisava de 3 pessoas para operar o barco. E só tinha o Apolinário ali saudável para operar o barco. Os outros 2 estavam muito machucados e o outro tinha morrido. Então ele ficou ali esperando. Quando deu 14 horas, ele, a muito custo, ele levou o barco para a cidade de São Luís. E aí então ele chegou lá em São Luís, já tinha escurecido. E aí ele encontrou 2 pessoas no porto, só tinha 2 pessoas lá no porto e ele pediu ajuda, só que eram 2 vigias e os vigias não podiam sair dali. E aí o que aconteceu? O Apolinário teve que ir caminhando até a cidade de São Luís, que fica distante 10 quilômetros do porto, para pedir ajuda. E esse porto, ele tem um detalhe curioso. Existe um senhor que morava na cidade de Pinheiro, que fica do outro lado da Bahia. Digamos assim, se você pegasse um avião e fosse para Pinheiro, na metade do caminho ficaria a Ilha do Caranguejo. Então esse senhor morava em Pinheiro e mais ou menos na mesma época ele foi abduzido. Esse senhor se chama José Benedito Bogea. Ele foi abduzido, ele tinha problema de visão e audição, e aí ele foi abduzido, ele foi deixado exatamente do lado desse porto, onde esses marinheiros chegaram, no caso da Ilha do Caranguejo. Ele tinha problema de visão, ele foi curado? Ele foi curado da visão dele, e aí ele queria ser abduzido de novo para que os aliens curassem ele também da surdez. Aqui, vamos fazer o seguinte, essa história dele aí tem mais coisa? Tem uma história toda por trás aí? Tem toda uma história por trás, uma história bem interessante de como aconteceu a abdução, ou durante a abdução, as lembranças que ele tem do durante, e tem o após a abdução também, que é bastante interessante, que vale um programa especial aí. Aí, pois é, vamos fazer o seguinte então, ó, vamos fazer isso aí pros nossos apoiadores. Vocês já escutaram em um episódio que a gente gravou exclusivamente dos apoiadores, então daqui a um tempinho nós vamos falar desse caso aí, beleza? Já até adiantando o que eu sempre falo no final do episódio, quem puder dar uma moral, entrar no nosso apoio isso aí, ou no nosso Patreon, seja muito bem-vindo e vão escutar esses episódios aí, feitos com todo carinho pra vocês, beleza? Isso aí, muito bom. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. E então, voltando ao caso da Ilha do Caranguejo, o Aureliano ele foi até São Luís, ele avisou a polícia e avisou o outro irmão dele que morava na cidade, chamado Pedrinho, e aí eles voltaram de carro até o porto. Chegaram ali no porto por volta de 21 horas. E aí pegaram o Firmino e levaram a um hospital. O Firmino era o que mais estava debilitado, né, com mais ferimentos. E levaram ele então para um hospital. O Aureliano ele ficou junto ao corpo, esperando a polícia chegar. E aí depois a polícia chegou e tal, fez a perícia, fez todos aqueles trâmites necessários. E depois o Apolinário voltou para buscar o Aureliano e levar ele para o hospital também. O Firmino ele ficou internado por aproximadamente 1 mês, em coma, no hospital. Mas vem cá, alguém questionou eles o que aconteceu, perguntaram, teve uma morte. Eles alegaram que teve, inclusive eu aproveito para perguntar, acho que eu nunca
olhei isso nesse caso. Teve alguma investigação da polícia? Teve algum boletim oficial de falecimento, alguma coisa assim? Tem. E é isso que nós vamos conhecer agora, PH. Hum, Olha só. O Aureliano, então ele foi para o hospital e foi liberado na mesma noite e daí eles também prestaram depoimento e tudo. O corpo do José, ele foi removido, né, naquela mesma noite e levaram para um necrotério que tinha lá. Só que o médico legista desse necrotério, ele não tinha autorização para receber o corpo. E aí então ficou uma discussão lá entre os policiais e esse legista que não tinha autorização para receber o corpo e tal. E aí tiveram que levar ele para um outro local. Só que daí tinha um porém. O José, ele tinha morrido 24 horas antes, né? Ele morreu ali por volta das 22 horas da noite, né? Então já fazia 24 horas. E ele ficou ali num ambiente extremamente quente, então ele já estava em estado de decomposição. E aí isso já prejudicava um pouco a autópsia. Aliás, não foi feita autópsia, inclusive, no corpo dele. Foi feito apenas um exame externo, constatando a morte, e foi lavrado lá a certidão de óbito. o que tá na certidão de óbito dele? Desculpa te interromper. A certidão de óbito, ela diz que a causa da morte foi choque emocional. Então, Choque emocional? essa é Ah, véi. o atestado de óbito. Não, me desculpa. Está parecendo Star Wars lá, que pergunta lá, o robozinho pergunta lá pro Obi-Wan lá, por que a princesa morreu? Ela morreu de tristeza. Pô, não, cara, não. O atestado ele diz isso, que ele teria tido um AVC em função de um choque emocional muito intenso. Algo que tem assustado ele de uma forma muito intensa. Aí agora eu já até retiro um pouco. Eu disse que alguma coisa assustou ele a ponto dele ter um AVC, foi isso? Esse que seria a explicação médica, digamos assim. Eu até arrependi de fazer a comparação lá com a princesinha. Porque, pô, cara, eu me identifico muito com essa situação. Sério mesmo. E aí, os dois feridos que sobreviveram, eles foram analisados por vários profissionais. E aí ficou um debate sobre o que teria causado aquilo. E aí a polícia, ela fez investigações, ela tentou descobrir o que tinha causado, né? Então foram até o local, lá na Ilha dos Caranguejos, examinaram o local para ver a possibilidade de raio, para ver se... Examinaram o barco também, né? Para ver se era alguma briga que eles tivessem tido lá na ocasião, alguma intoxicação, uso de drogas, bebida, etc. E nada disso se confirmou. Então ficou realmente um grande mistério sobre o que teria acontecido. Lá no portal Fenômeno, lá no site, tem a página do caso da Ilha do Caranguejo e tem os exames de lesão corporal do Firmino e do Aureliano. 2 páginas de cada um. O exame lá de corpo de delito lá que eles fazem, tem o laudo lá do médico. E por falar em médico, o médico que fez o atestado de óbito falando que era um choque emocional, ele foi duramente repreendido pelos superiores depois disso, né? Criticaram ele pela explicação que ele tinha dado para a causa da morte, né? Acho que ele se expressou mal, eu até entendo o que ele quis dizer ali, sacou? Mas ficou uma explicação bem estranha pra se colocar numa certidão de óbito. Pois Concorda comigo? Concordo. Porque você não precisa falar assim, ele sofreu uma bala emocional e morreu, teve um AVC. Não, ele faleceu de quê? AVC. Pois não bate muito, né? Mas essa foi a explicação do médico lá. E aí, os policiais entrevistaram os sobreviventes, né? Pra tentar descobrir o que tinha acontecido, né? E nenhum dos sobreviventes sabia dizer o que tinha acontecido. Apenas um deles que falava que tinha visto um fogo antes de perder a consciência. Mas os outros não tinha como, né? Um estava morto e os outros 2 não lembravam de nada. Então ficou esse mistério. Mas, segundo a polícia, a investigação, eles tinham que arranjar uma explicação, né? E aí eles falaram que foi um raio. Daí ficou essa a versão oficial da polícia lá, né? Só que mesmo entre os policiais não era consenso isso. Cara, olha só. Primeiro, eles falaram que eles pegaram madeira até 18 horas ali, até começar a anoitecer. Eles iam descansar porque à meia-noite tinha mudança de maré enchia, eles iam embora ali e zapariam meia-noite e pouquinho. Isso. O José, ele estava morto há 24 horas. Você calculou aí mais ou menos que ele teria morrido por volta de 10 horas. Isso, mais ou menos por aí. Então tá, vamos lá. O que aconteceu com o resto da tripulação até de 10 horas até 5 horas da manhã? Por que eles não acordaram com a maré? Por que só o José morreu e por que só os outros 2 tiveram ferimentos e o outro não teve? Esse caso aí dá pra, assim, especular muita coisa. Pois é. E aí, naquela época havia uma ufóloga extremamente conceituada, era a maior ufóloga atuante no Brasil, uma das maiores do mundo, chamada Irene Grank. O filho dela, por coincidência, foi fazer um trabalho junto a barcos lá em São Luís
Ele acho que trabalhava com rádio, alguma coisa assim. E aí ele ficou sabendo dessa história. E aí foi assim que esse caso se tornou conhecido na ufologia brasileira, graças ao filho da dona Irene que relatou esse caso, né? E aí, tempos depois, um ufólogo foi até lá para investigar e levou junto com ele o hipnólogo Silvio Lago. E o Dr. Silvio Lago, que era médico e hipnólogo, ele fez a hipnose nos 3 sobreviventes para tentar descobrir, né, obter alguma informação sobre o que tinha acontecido. E não foi possível descobrir nada, não foi possível recuperar nenhuma lembrança deles. E o Dr. Silvio ele descobriu que havia um bloqueio muito forte implantado na mente deles. Então, seja lá o que for, criou um bloqueio que o Dr. Silvio Lago não conseguiu desbloquear. Então, especula-se que um OVNI tenha vindo ali, tenham sequestrado eles, feito o que quiseram com eles, bloquearam as lembranças na mente deles, e aí cometeram alguns erros, né? Colocando o Firmino na parte de trás e o Aureliano na parte da frente. E aí um deles acabou morrendo por algum motivo. Cara, é meio bizarro você parar a pensar que eles foram movidos fisicamente dali por alguma coisa, e se fosse uma coisa eletrônica, que eu falo assim, tipo aquele raio que pega e teleporta, eles teriam sido colocados de volta, sei lá, no mesmo lugar. Parece que alguém pegou eles, levou, esqueceu onde estava e colocou no lugar errado. Ou eles tiveram que colocar de qualquer jeito porque alguma coisa aconteceu e eles tiveram que sair às pressas. Pois é. É bizarro você pensar nas bizarro. coisas dessa. É bem estranho mesmo. Agora, já aproveitar que eu já te interrompi e te fazer uma pergunta. Sempre que eu vou pesquisar Operação Prato, toda coisa que eu procuro, toda matéria que eu procuro, informação, começa da Ilha dos Caranguejos com esse caso. Por que esse caso ele é ligado à Operação Prato? Por causa dessa casuística aí, desses sintomas que eles tiveram e tudo, ou da localização da ilha ser próxima? Olha, esses fenômenos que levaram à ocorrência da Operação Prato, eles não começaram na região de Colares. Eles começaram no Ceará, passaram pelo Piauí e depois Maranhão e finalmente chegaram no Pará. Eles foram migrando até o Pará. Então, quando o fenômeno aconteceu lá na região de Colares, onde aconteceu a Operação Prato, ele já vinha acontecendo nos outros estados. Então, os militares, obviamente, foram buscar informações, né? E descobriram que a imprensa do Maranhão estava noticiando esses fatos. Inclusive, aí teve esse caso aí da Ilha do Caranguejo e teve um município ali perto, eu acho até que foi o município de Pinheiro, daqui onde aquele senhor mora, e que o prefeito ele pediu ajuda à Força Aérea, porque estavam ocorrendo casos de ataques por parte de luzes vindos do céu e que estavam causando pânico na população. Então, quando a Operação Prato foi desencadeada e autorizada, acontecendo no Pará, já tinha acontecido algo no Maranhão, só que no Pará foi bem pior. Então, por isso que eles fazem essas relações, porque eles já tinham conhecimento de que isso estava acontecendo, de como era a ação do fenômeno, das marcas deixadas, dos efeitos e tudo mais. E eles viram essa similaridade entre as marcas e efeitos vistas nesses pescadores com aqueles da Operação Prato, lá da região de Colares, Mosqueiro e norte do Pará. E aí, então, só para a gente ver um pouco da contradição entre especialistas, né? O Clésio Muniz, que era chefe de investigação criminal da Polícia do Maranhão, ele declarou assim: eu vi aqueles homens com aquelas estranhas queimaduras e não acho que foram causados por um fogo comum. Não acredito em OVNIs, mas esse é um fenômeno estranho que não consigo explicar. Já tinha ouvido relatos de bolas de fogo avistadas nas cidades ao redor da ilha do Caranguejo e a oeste daqui. Muita gente tinha visto a bola de fogo, tanto antes quanto depois do incidente. E pelos testemunhos que eu ouvi, as bolas de fogo não pareciam estrelas cadentes. Elas sobem e descem, movem-se para a esquerda ou direita, horizontalmente, verticalmente, devagar ou rápido, ou muito devagar, ou rápido demais. É um fenômeno incomum e eu não sei o que é. Aí o médico legista, que examinou as vítimas, ele falou assim: eu quis ver Firmino porque os jornais estavam dizendo que os ferimentos tinham sido causados por OVNIs e eu precisava verificar pessoalmente. Nunca vi um OVNI e não acredito na existência deles. As queimaduras eram características de raio, mas não posso afirmar que foi isso que as causou. E se não foi, não sei o que pode ter acontecido. O homem disse que viu um fogo antes de desmaiar. Tem um outro médico que ele foi um pouquinho mais além, né, falando dessa questão. Ele falou assim, o José Oliveira, que é médico legista: Firmino teve muitas queimaduras de 2º grau e poderia ter morrido. Na minha opinião, foi raio. Mas, por outro lado, um raio teria causado algum dano ou queimadura no barco. E o homem que morreu também deveria estar queimado. Provavelmente, se ele tivesse sido atingido por um raio, sua roupa
também teria sido queimada. Nenhuma roupa das vítimas ali estava queimada, né? Então, isso que chamou a atenção dos médicos ali. Não havia prova de que isso tenha sido causado pelo raio, apesar de que eles achassem que tinha sido raio, né? Jackson, você falando isso aí me lembrou muito, sabe o que? O caso Pedro de Toledo. Sim. É um caso. Eu quero muito fazer um episódio sobre esse caso. Eu não vou abordar ele aqui todo, mas basicamente foi encontrada uma pessoa carbonizada, mas as roupas estavam intactas. Exato. E havia alguns outros detalhes estranhos, né? Havia uma galinha também dentro do ambiente lá e tudo, e ela também estava morta. Sim, tinha cachorro também morto, queimado. Outros animais estavam queimados, vivos ainda, mas queimados. E havia um negócio branco ao redor do corpo também, né? Anota, esse caso vai aparecer aqui, caso Pedro de Toledo. Isso aí. E aí, tem outros investigadores, por exemplo, o sargento Antenor Costa, que ele era meteorologista da Força Aérea Brasileira no aeroporto de São Luís. Ele acessou os dados meteorológicos da ocasião para ver se tinha tempestade e tudo mais, e não tinha tempestade. O tempo estava limpo, só teve uma chuvinha leve por volta das 23 horas e outra meia-noite, ali na região de São Luís, mas de resto estava limpo, a noite estava calma, estava clara. E aí ele relatou assim para os pesquisadores: seria impossível um raio cair, atingir a areia e ricochetear para cima e desviar para o lado pegando o barco. Isso não acontece. Se fosse assim, o raio teria queimado também a lona e não teria atingido 2 ou 3 homens ao mesmo tempo, porque suas posições no barco eram muito diferentes. Para fazer isso, um raio precisaria ser tortuoso como uma trilha sinuosa. Além do mais, é improvável que tivesse matado um homem sem queimá-lo. Simplesmente não é possível que um raio queime 2 homens e mate um terceiro sem deixar uma marca no seu corpo. Então você vê que tem vários profissionais ali debatendo e não chegam a um consenso, né? Olha só, o que é um raio? É uma descarga de energia ali em forma de luz. Isso. Concorda? Uhum. Eles podem ter morrido por um raio, mas não um raio causado por uma tempestade de alguma coisa, um raio causado por alguma outra coisa que a gente não conhece. Sim, exatamente. Então, se a morte deles bate com um raio, mas não tinha nada natural que ocasionasse um raio, pronto. Então, o que foi que matou eles com raio? Pois é. E assim, esse então é o primeiro caso da Ilha do Caranguejo e que permanece inexplicado até hoje. Mas não é o único caso. Em 28 de abril de 1986, olha a data, gente. 28 de abril de 1986. O primeiro caso foi em 25 de abril de 1977. Então, 2 casos ocorridos no final de abril. Pode ser a época, né, de ocorrência desse caso, de manifestação desse tipo de fenômeno lá, alguma coisa assim. Eu já vi alguns ufólogos traçando um paralelo com épocas de mais incidência desses fenômenos. Isso pode ter muito a ver, sim. E nesse segundo caso também, então, foram 4 homens que foram a uma ilha, a Ilha do Caranguejo, né, em um barco semelhante àquele primeiro para coletar madeira. Então eles chegaram no dia 28 de abril, ficaram 2 dias cortando as árvores e foram empilhando esses troncos na margem do rio, perto do barco. E aí no dia 30 de abril, que seria a última noite que eles passariam ali, eles seguiram o mesmo roteiro do outro caso, né? Eles pararam de trabalhar ao pôr do sol, começaram a preparar a refeição, e aí nisso, uma das pessoas, um dos 4 envolvidos ali, o Juvencio, na época com 22 anos, o Juvencio começou a trabalhar, e o outro, o Veríssimo, ele começou a se sentir mal. O Veríssimo tinha 21 anos. Então ele começou a se sentir mal e pediu ao Juvencio alho para que ele pudesse esfregar no corpo e isso faria ele se sentir um pouco melhor. Só que nesse ato de pegar o alho pro Veríssimo, o Juvencio ficou tonto e desmaiou. E nisso os outros 3 foram desmaiando também, seguidamente, ali quase ao mesmo tempo. Mas eles viram alguma coisa desmaiar ou isso aconteceu do nada? Eles começaram a se sentir mal, ouviram um estrondo muito forte na mata, bem perto de onde eles estavam, e aí desmaiaram. E aí então, o Anselmo e o Lázaro acordaram no dia seguinte. O Anselmo estava com uma queimadura na parte da cabeça, no lado direito, e que estava também bastante inchado. O Lázaro estava se sentindo mal, e o Juvencio, ele acordou só por volta das 17 horas. Então, eles perderam a consciência por volta das 20 horas,
do dia 30 e só acordaram no dia seguinte, o Juvencio, por volta das 17 horas. E eles encontraram o Veríssimo morto no local onde ele desmaiou. E o Veríssimo estava com um sangramento na boca, estava saindo sangue da boca dele. E ninguém sabe o que aconteceu com o Veríssimo para que ele morresse. E aí voltaram para São Luís e tudo, avisaram a polícia fez a investigação, coletou o depoimento deles e tudo, foi até o local, repetiram basicamente o mesmo processo de investigação do outro caso e não chegaram a qualquer conclusão sobre o que tinha causado a morte deles. E, inclusive, eles foram vasculhar a mata para tentar descobrir o que era o estranho barulho que eles relataram antes de perder a consciência. Agora, vamos lá, as perguntinhas. Por que a Ilha dos Caranguejos? Essa é uma questão interessante, bem interessante. Não teria, teoricamente, não tem nada lá. Mas tem um cara que escreveu pra gente, lá pro Fenômeno, lá pro Specs, falando que ele é um geólogo e ele percorreu a Ilha do Caranguejo de norte a sul, leste a oeste. E em determinado local no interior da ilha, ele encontrou uma formação de pedras muito semelhante à de Stonehenge. Sério? Isso é o que ele conta. Só que daí você vai no Google Maps, Google Earth, que tem imagens muito boas, muito aproximadas da ilha, e você não vê, não identifica nada assim ali. É possível que exista, né? Até por causa do tamanho de uma formação dessa. Mas é que a ilha é muito grande, então teria que ficar lá alguns dias procurando e tentando identificar. A gente tá falando da curiosidade do ser humano. Se uma parada dessa é divulgado que tem lá, já teria aparecido uma foto, alguém achado. Ainda mais que é uma ilha de 40 quilômetros. Ela é grande? Mas não é tão grande assim. E uma parada dessa de pedra, tipo Stonehenge, seria facilmente identificável, até de longe. Só que aí tem um porém, né? A ilha, atualmente, ela é proibido o acesso. A Marinha proíbe o acesso. Se eu for lá e pedir autorização e tudo para ir até a ilha, eu não consigo, né? Só se for mesmo na surdina, pegar um barco e ir por conta própria. Por isso que a ilha tinha que ser melhor investigada, né? Entendido o que pode ter acontecido. E vale lembrar que ali, não muito longe, questão de uns 100 quilômetros, talvez, estou estimando, tá? Eu não tenho a medida exata, mas acredito que a uns 100 quilômetros dali tem a base espacial de Alcântara, da Força Aérea Brasileira, para lançamento de foguetes. Teoria minha, a gente tá falando atualmente assim que tem muita coisa que pode ser de outra dimensão, de outra realidade, alguma coisa nesse sentido. E se de repente a Ilha do Caranguejo é um local assim em que essa barreira entre as duas realidades ela é mais, como é que eu posso dizer, mais fina, mais porosa, assim, mais fácil de ser atravessada? Na travessia ocasiona esse tipo de fenômeno que quem estiver lá dança. Eu não sei, é só uma teoria. Como também pode ser no Triângulo das Bermudas, um ponto assim, na Serra da Beleza, um também. É possível. Essa hipótese ela é possível, sim. Agora, eu tenho pensado também, para esses 3 casos, a possibilidade de ser um palco de teste de arma eletromagnética. Militar, que você fala, terrestre? Isso, militar, alguma coisa assim, com radiação micro-ondas. Olha só, a gente aqui cogitando que seria terrestre, de repente é uma parada terrivelmente humana. Talvez. Que ali seria um local perfeito, né? Pois é, isolado, sacou? Onde não vai ninguém e tudo. E aí eles estavam ali na hora errada, no local errado. É uma suposição, quem sabe. E outra, primeiro, você fez isso da primeira vez ali, deu azar que tinha gente lá que de repente você não achou que teria, matou e tal. Criou-se essa história, a Ilha do Caranguejo, foram pegos por OVNIs. Acabou, eles têm um campo de teste ali com a desculpa perfeita sempre. E aí bota medo na população, a população fica longe, né? Sim, exatamente. E nunca vão desconfiar que foi o exército testando uma arma, porque, todo mundo sabe que foi uma nave que matou os caras. Sim. E aí tem o detalhe interessante, pegar aqui, a gente ainda não comentou. Nesse segundo caso, o Anselmo e o Lázaro, eles sentiram amortecimento das pernas, tontura e dor de cabeça, anos depois da experiência deles, ainda sentindo os efeitos. No primeiro caso, também. O Apolinário, que é aquele que não teve nenhum ferimento, depois de um tempo ele começou a apresentar também amortecimento, tontura, dor de cabeça, e ele perdeu a força em um dos braços. Ele não conseguia segurar nada com o braço dele. O Firmino, que é aquele que tem a queimadura e que aparece no leito do hospital, e depois a queimadura embaixo do braço, aquela queimadura sarou com o tempo e ele ficou aparentemente saudável, né? O Apolinário também, depois ele se recuperou e ele só sentia de vez em quando alguns amortecimentos de perna, alguma coisa assim, alguma tontura, mas em geral a saúde dele voltou ao normal. E esses efeitos assim são muito documentados em outros casos de ataques aí na região norte e nordeste, né? Por isso que tem essa relação também com
os fenômenos, né, relacionados investigados pela Operação Prato. O pessoal da Operação Prato ali, as vítimas, relatava que perdia a vontade de viver, ficava fraco. Uhum. Bate bem, cara, que a casa é bem mesmo. E aí, há poucos anos atrás, então surgiu a informação sobre o terceiro caso, né, que também envolveria 4 pescadores, um deles teria morrido nas mesmas circunstâncias, e que daí ficou só restrito ali à comunidade de pescadores ali da região e não foi investigado pelos ufólogos. Tem algum relato de morador, alguém da região, de fenômenos nessa região recentes? E eu tô perguntando por quê. As paradas ali da região da Operação Prata, elas nunca pararam. Sempre, de todo ano, aí tem 2, 3, 4 pessoas relatando que passaram pela mesma situação. Não tem a frequência que tinha antigamente durante a Operação Prato, mas tem. Então, de repente, se ainda tem alguma coisa assim rolando, igual a Operação Prato, será que na Ilha do Caranguejo não rolou outras vezes e a gente não ficou sabendo? Tipo essa última que você falou? Eu acredito que tenha, sim, acontecido mais casos ali que ninguém ficou sabendo. Quantos casos, quantas pessoas devem ter morrido nesse Brasil tendo contato ufológico, né? E que não é divulgado, seja por medo das pessoas, seja por, assim, o medo de se expor, o medo do ridículo, seja por imposição de autoridades, né? Por não entender o que aconteceu, o fenômeno. Sim. Você começa a traçar paralelo com outro caso e cruzar as informações. E aquilo que eu sempre falo, que a gente sempre fala aqui, tá tudo ligado, cara. Tá tudo ligado. Tudo tem um ponto ali de convergência, tudo tem um ponto em comum, tudo tem um negócio assim que liga um com o outro, saca? Um se relaciona com o outro, né? E vai ser tipo esse papo nosso. Ele vai se ligar com outros papos mais pra frente, que a Operação Prato nem começou ainda, né, Jackson? Pois é. Vamos ter muitos e muitos programas aí pela frente. Não vai ser algo periódico, né? Mas vai ser assim, vai ter muito programa sobre Operação Prato pela frente agora. É uma pena a gravação que eu fiz com uma das testemunhas lá da Operação Prato que não tenha ficado boa lá em Colares quando eu fui. Como era final de tarde, ficou muito som de passarinho, então fica muito ruído na gravação, então ficou péssimo. Mas ele narrou muito, bem detalhadamente a experiência dele, assim, né, de quando ele foi atacado. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então pronto, demos o pontapé inicial à Operação Prato. Essa história da ilha... Deixa eu voltar. Essas histórias da Ilha do Caranguejo, que algumas antes, outras depois, mas estão todas ligadas. Então nós vamos começar a abordar esses casos aqui. E Operação Prato rende muita história, rende muita coisa. Tem coisas novas para aparecer ainda, né, Jackson? Bastante coisa, tem muito a se descobrir ainda, né? Muita coisa a se entender. E algumas pessoas também precisam falar e outras pessoas precisam abrir a mão, né? Pessoas que têm certos vídeos em certos locais aí, então precisam liberar, né? Pois é, inclusive, vocês estão nos escutando, vocês aguardem aí que nós vamos começar a tentar fazer uma pressão aí para liberação desse material que está no acervo do Arquivo Nacional. Tá lá, mas não está disponível ao público, só que esse material existe. Então, uma hora ele vê a luz do dia. Então foi isso. Lembrando que eu vou deixar na descrição do episódio linkado aí tudo que a gente falou sobre a Ilha dos Caranguejos, que vai estar lá no portal Fenômeno e também no canal Fenômeno lá no YouTube. E na descrição do nosso episódio também tem o link do nosso apoia do portal Fenômeno. Quem puder dar uma moral lá, dar uma forcinha, lembre-se, quem estiver dando uma força agora vai ter acesso a episódios inéditos que a gente vai fazer aí de vez em quando. Beleza? Valeu! Nos despedimos por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. Acredite, se quiser.